Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Começando mais um Café com Noronha hoje, nesse dia, nessa data. Eu tenho uma palavra que vai direcionar a sua vida, vai abençoar a sua vida. E se você pegar e colocar em prática, Deus vai abençoar você poderosamente. Eu vou falar de sucesso. Como alcançar sucesso? O texto bíblico que eu vou dar para você meditar, pesquisar aí na sua casa e conferir é o Salmo de número 1. Então, eu tenho uma palavra de sabedoria hoje para você, como alcançar sucesso. As pessoas pensam que o sucesso é só em ter dinheiro, money, din-din, conta recheada, morar em condomínio, andar de carro importado, e estão totalmente errados, né? Nós vamos aprender hoje no Salmo de número 1 que sucesso é isso que eu falei a respeito de bens, propriedades, também faz parte. Mas não, isso não é todo um sucesso de uma vida abençoada perante Deus. Eu perguntei para o Google quase agora o que significa sucesso. Primeiro, é aquilo que sucede, acontecimento, fato, ocorrência. Segundo, qualquer resultado de um negócio, de um empreendimento, esse é o sucesso. Então nós vamos ler aqui o Salmo de número 1, como alcançar sucesso. Tudo o que ele fizer prosperará. Assim diz o versículo 3. O sucesso na vida não está ligado apenas ao aspecto financeiro e profissional. Há outras qualidades importantes, indispensáveis para um verdadeiro sucesso. Uma vida plena perante Deus e os homens. Esse salmo, o número 1, ele apresenta conselhos sábios para o sucesso na vida. Então a gente tem que ler a palavra de Deus, né? A Bíblia fala que é bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras desta profecia. Nós vemos vários textos nos chamando a atenção para a gente estar buscando, lendo, estudando, pesquisando a palavra de Deus. O homem, ele não só tem o corpo físico, o homem também tem a alma. E o nosso corpo físico necessita do alimento cotidiano, da comida, do arroz, do feijão, do macarrão, de verduras, de legumes, de frutas. Mas a nossa alma, ela necessita, o nosso psique, ele necessita, o nosso intelecto necessita de ouvir instrução vindo da parte de Deus. Em Mateus, no capítulo 4, na tentação do deserto, o Senhor Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então nós devemos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar conselho e direção para as nossas vidas. O salmista fala no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O versículo de número diz assim, não se envolver com os maus. Então nós vemos, né, todo tipo de pessoas na sociedade, gente boa, gente mal. Então nós precisamos não fazer acepção de pessoas, tratar as pessoas da melhor maneira possível. Mas no hall, na sua intimidade, na sua vida cotidiana, a gente tem que fazer esse tipo de seleção, né? O Senhor Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós vemos as pessoas xingando, amaldiçoando, desejando mal, né? Criticando, caluniando, perseguindo, fazendo fofoca. Então uma pessoa dessa maneira, então não dá para a gente estar próximo, convivendo 24 horas por dia, né? Então fica difícil. Então um dos conselhos desse salmo é esse, no versículo de número 1. Não se envolver com os maus, com as pessoas malignas, com as pessoas perversas. A gente não deve tratar ninguém mal, a gente não deve fazer exceção, mas no cotidiano da nossa vida, o salmista aqui está dando esse conselho, e esse conselho vai trazer sucesso para as nossas vidas. Como alcançar o sucesso? Então, infelizmente, tem certo tipo de pessoas que a gente tem que se afastar, a gente tem que cortar contato. Não é desejar o mal, não é ser mal, não é querer o mal da pessoa, mas infelizmente não dá. Uma pessoa ranheta, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa de mal com o mundo, uma pessoa perversa. Não tem, a gente está falando de Deus, está falando de paz, de perdão, de amor e de misericórdia, então não dá. E o salmista está dando esse conselho, como alcançar sucesso. O primeiro conselho é não se envolver com os maus, no versículo 1 do Salmo 1. Beber dos princípios sábios de Deus pelo estudo da Bíblia, da palavra
de Deus. Como eu falei aqui, que o Senhor Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, nós temos que ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, né? Nós precisamos de fé. A Bíblia fala que o cristão precisa de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como que a gente adquire fé? A palavra de Deus diz em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação do Evangelho. Então, para a gente estar ouvindo a pregação do Evangelho, adquirindo fé, nós temos que estar buscando a Deus com os olhos abertos, atentos àquilo que Deus tem a nos falar. Hoje Deus está falando para você que ligou agora, que está ouvindo esse vídeo, está assistindo esse vídeo, como alcançar sucesso. Beber dos princípios sábios de Deus pelo estudo da Bíblia Sagrada, meditar na palavra de Deus, né? As pessoas têm tempo para tudo, para Netflix, para cinema, para Rede Globo, para todo tipo de diversão que as mídias têm a propor. Às vezes a gente não tem um tempo, num dia de 24 horas, para ler um texto da Bíblia Sagrada, para meditar numa história, para ler a palavra de Deus, os evangelhos, aquilo que Cristo falou, nos ensinou. Então é muito importante isso. E uma das maneiras da gente alcançar sucesso nas nossas vidas é beber, ou seja, tomar, se alimentar através do estudo da palavra de Deus. Adquirir estabilidade que vence em tempos de crise, né? O versículo 3 diz, do Salmo número 1, ele será como a árvore plantada junto aos redeiros, junto às correntes das águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele fizer prosperará. Então, vem dias difíceis sobre as nossas vidas, sobre a vida de todas as pessoas que estão nesse mundo, né? Mas se você estiver fortalecido em Deus, como a palavra de Deus diz, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, pode vir luta, tribulação, adversidade, né? Eu falei de tempestade esses dias atrás, aí num outro café. Vem a tempestade, balança o barco, mas o nosso barco está ali firme em Deus, firme na palavra de Deus, firme nas promessas do Senhor. Tem um hino que fala, né? Firme nas promessas do meu Salvador, firme nas promessas de Jesus. Então vamos ficar firmes na promessa de Deus, na palavra de Deus. O salmista está falando aqui no versículo 3 do Salmo de número 1, ele será como a árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. A prosperidade de Deus vem sobre as nossas vidas. Nós crendo e acreditando na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Não possuir a inconstância dos maus. Os maus são inconstantes. O cristão, aquele que está firmado em Deus e que espera em Deus, né? Sabe que de Deus vem a salvação, vem a prosperidade, vem a vitória. Então ele está firmado em Deus. Ele não está que nem os maus. Os maus são inconstantes, né? A Bíblia fala aqui que porque o ímpio, ele é como a palha que o vento leva para qualquer lado. Vem um vento, pode ser até fraco. Se é uma palha, leva, joga. Aquele que está firmado em Deus, na casa de Deus, nas promessas de Deus, não. Ser inculpável perante Deus e os homens. É o versículo 5 que diz. Possuir a confiança que Deus recompensa a justiça. O versículo 6 diz, porque o Senhor recompensa o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios trará destruição. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então nós somos pecadores, mas pecadores redimidos, alcançados pela salvação que há em Cristo Jesus. Então entregamos a nossa vida, o senhorio da nossa vida a Jesus, é Ele que nos dirige através do Espírito Santo e nos conduz a um caminho de vitória. Mas aquele que não entregou ainda, o que rege a sua vida é o pecado, e o salário do pecado é a morte, né? Como está escrito assim, o caminho dos ímpios traz destruição. O Senhor recompensa o caminho dos justos. Possuir a confiança de que Deus recompensa a justiça que praticamos. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que busque a Deus, que entregue a sua vida a Deus, creia que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Deus recompensa. Deus nos recompensa. Deus não é um homem e nem filho do homem para que minta. Né? Deus é verdadeiro, honesto e imutável. E esse Deus, do Salmo 1, ele vai trazer o sucesso na sua vida. Nós precisamos acreditar e confessar, crer no Deus vivo e verdadeiro. Perguntei para o Google o que significa sucesso, aquilo que sucede.
acontecimento, fato, ocorrência. Então esse fato, essa ocorrência pode acontecer desde que você creia. Acredite em Deus, creia no Criador. A Bíblia diz lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o Deus que nós servimos, o Deus cristão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele quer te abençoar, ele quer fazer de você uma pessoa próspera, uma pessoa feliz, alegre, trazer o sucesso. Nós precisamos fazer o quê? Estar atentos à palavra de Deus. O Salmo 1 diz assim, que é o salmo que eu estou lendo e estou dando para você meditar. Eu vou terminar, vou fazer a leitura e está terminando essa reflexão. A felicidade dos justos e o destino dos ímpios. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios trará destruição. Esse é o Salmo de 1, é o Salmo que eu meditei, que eu passei, estou transferindo para você ler na sua casa, e o Salmo que diz como alcançar o sucesso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus sempre vai saber o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Por isso que a Bíblia diz para a gente experimentar boa e perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você seja rico, se você ficar bem. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas que você tenha Deus. Não importa ser um lar rico, ser um lar humilde, mas a presença de Deus, desse Deus rico, maravilhoso, verdadeiro, criador, que pode mudar a vida de qualquer pessoa, e tem mudado, né? Tem mudado a vida de muita gente, que tem abençoado, ele quer abençoar. Abra o seu coração, busque a Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, como o Salmo fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mateus 6 diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O sucesso é consequência de uma vida de prática, de autenticidade, de busca desse Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus Criador, Deus de Davi, Deus de Elias, de Eliseu, Deus de Isaías, Deus de Jeremias, Deus de Daniel, Deus de Pedro, Tiago e João, Deus de Paulo, Deus dos pais da igreja, de Martinho Lutero, Deus de John Wesley, né? Deus de João Calvino e tantos outros homens de Deus que serviram na história, né? A Billy Graham, Deus de Billy Graham, Deus do seu pastor, do seu líder, do seu ancião, do seu cooperador, deste homem que entregou a vida a Cristo. É esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra. Ele quer que você tenha sucesso. Ele quer, basta você crer e buscar a vontade dele na sua vida. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha.